Olá, estamos hoje em mais um Papo de Seguros, hoje com o Gustavo de Oliveira Rode, que é o CEO da Ilog Tecnologia. Ele é formado em Engenharia e Mídia e Conhecimento. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Janice? Bem-vindo ao Papo de Seguro. Muito obrigado. O que você pode contribuir com o mercado de seguros dentro da sua formação? Essa parte de engenharia, mídia, conhecimento, mescla isso um pouquinho e transmite para quem está nos assistindo o que pode contribuir dentro do mercado de seguros. Perfeito. Então, na questão dos seguros, eu acho que há uma correlação muito grande na evolução da sociedade, da tecnologia como um todo. Vocês vão perguntar como isso? Olha, vamos ver o papel do corretor de seguros em correlação ao papel do professor, que é numa área de aprendizagem onde eu atuo mais. Nós estamos vivendo uma transformação muito grande por conta da adoção de novas tecnologias. Então, da mesma forma como o professor está mudando o seu papel como aquele transmissor do conhecimento para mais um mediador, para um curador daquele conhecimento que existe, que está abundante hoje nas redes, né, na internet, eu percebo que o papel do corretor de seguros também está em grande mudança. Por quê? Porque hoje está muito fácil, está muito próximo a gente ter acesso a todos os produtos, né, relacionados ao seguro. Então, se eu precisar de uma informação de um determinado seguro, eu vou na internet, eu pego o meu celular, eu vejo. Se eu precisar de uma cotação de um seguro, por mais que seja necessário passar por um corretor, mas o caminho natural das pessoas é de eu pegar um aplicativo, entrar no site da corretora e ir buscar uma cotação. Até porque eu posso fazer isso a qualquer momento, de noite, sentado no sofá, assistindo TV e ter aquela informação rápida. Então eu percebo que o papel do corretor de seguros cada vez mais será aquele papel de um consultor de seguros. Quer dizer, aquela pessoa que pode ter uma visão mais crítica, uma visão holística, uma visão do todo, que pode trabalhar junto aos seus clientes, trazendo não só novas possibilidades, mas ajudando, né, o seu cliente, aquela pessoa, na contratação, naquilo de fazer a melhor escolha para aquilo que ele precisa. Então, eu acho que essa é uma tendência de transformação do mercado. E você tem razão, porque hoje cada vez mais estão surgindo aplicativos que fazem cotação e efetivação de seguro, por exemplo, no ramo de automóvel, no ramo de vida também já tem alguma coisa nesse sentido. Porém, o corretor de seguros em alguns outros ramos, como responsabilidade civil, dentre outros mercados, ele tem uma grande oportunidade de aprendizagem que ele não seria tão facilmente substituído por um aplicativo. Isso, aí é que está, né, outra questão muito importante. Porque os aplicativos e a própria inteligência artificial, né, que a gente chama de machine learning, enfim, agora se você liga a TV, você vê a propaganda da Bia, do Bradesco. Né, o que é isso? Né? Isso é o que a gente chama de chatbots. Né? É um aplicativo com inteligência artificial que a máquina é capaz de aprender. Então, a partir de uma base, né, de conhecimento, à medida em que eu vou fazendo perguntas, aquele aplicativo vai me dando respostas, vai me conduzindo. Então, para que eu busque informações ou para que eu contrate um seguro de automóvel, por exemplo, para que eu preciso da interação humana? Porque aquele conhecimento está todo mapeado. Né? Ele vai me perguntar qual é a sua característica, você tem jovens com menos de tantos anos na sua casa, você quer uma cobertura de carro extra, assim. Essas perguntas são muito fáceis, porque são perguntas muito objetivas. Agora, quando você passa, por exemplo, numa responsabilidade civil, numa questão cibernética, né, que agora a gente tem a questão da Lei Geral da Proteção de Dados, isto o computador não tem ainda esta capacidade, eu acredito que não vai ter tão rapidamente assim, mas porque é uma capacidade mais analítica, é uma capacidade que envolve muito conhecimento, que envolve tomada de decisão, que envolve experiência, e isso o computador não tem. Então, o corretor precisa se atentar que esta posição, digamos assim,
mais fácil, daquela venda um pouco mais simples, que ele poderia seguir um roteirozinho, né? E aí eu estou falando da venda de automóveis, e aí você conhece muito mais do mercado, pode me dar outros exemplos. Mas por mais que tenha mercado, né? Por mais que uma parcela significativa dos automóveis no Brasil ainda não tenham seguros, e aí a gente entra numa outra discussão de até quando o automóvel vai ser relevante, né? Falando de tecnologia, daqui a pouco a gente tem automóvel autônomo, ninguém nem vai ter mais carro. Né? Eu vou chamar o carro ali, vou pegar, etc. Mas o corretor, ele precisa se atentar e partir, né, para trabalhar com seguros de maior valor agregado, onde a experiência dele vai trazer mais relevância para o processo de venda. E aí entra outra história. Para isso, ele tem que se qualificar. Exatamente. Para isso, ele tem que estudar continuamente, ele tem que aprender. Por quê? Porque a gente está falando de muita inovação. Então, na minha área, tem muita inovação. A gente está falando de aprendizagem, de educação à distância. Então, a gente está falando de aprendizagem adaptativa. A gente está falando de realidade virtual, de realidade aumentada. Então, todo dia tem novidade. Gamificação, que é, né? Para que a gente usa gamificação, né? Todo mundo fala gamificação. Claro, para tornar divertido o aprendizado, sim, também. Mas na aprendizagem a gente tem uma questão que é engajamento, né? Porque aprender significa estudar, e aí a gente falando da questão também de que o corretor precisa sempre aprender, e que aí a gente traz técnicas de gamificação, é para que o corretor não desista, não só o corretor, qualquer pessoa, não desista, né? Porque, e aí a gente entra na questão do estudar à distância, né? E aí, evoluindo um pouquinho, que hoje a gente nem tem falado mais tanto do estudar à distância, a gente tem falado de aprendizagem digital. Verdade, né? mudou o termo. Mudou o termo. Por quê? Porque a aprendizagem, a gente vai utilizar os mecanismos que nos trazem um maior resultado. E hoje em dia, e aí eu estou falando de aprendizagem de adultos, né, que já fizeram a formação básica, etc. Mas você imagina o seguinte, todos nós, mas o corretor na sua atividade corriqueira, ele trabalha durante o dia, ele atende o telefone, ele faz contatos, enfim, ele vai parar para estudar. Ele mal tem férias. Pois é. Né? Porque ele tem que estar atendendo o telefone, se acontecer algum sinistro, atendendo um cliente, enfim, né? Porque o corretor, ele é um empresário, né? Então se ele deixa de trabalhar, a sua empresa, enfim. Então, para o corretor, né, o fato de você parar, eu vou estudar, vou agora fazer um curso, uma capacitação, vou ter que ficar um dia inteiro dentro de uma sala de aula. É complicado. Bem complicado. Então, você tem essa questão de ser complicado e tem outra coisa, né? Num dia inteiro de sala de aula, o quanto daquele conteúdo realmente é relevante para ele. Então, a aprendizagem digital nos traz dois paradigmas. Um que primeiro foi já muito bem tratado pela educação à distância, que é permitir com que você estude quando, onde e no ritmo que você quiser. Isso é o melhor, né? Do meu ponto de vista, para o corretor principalmente. Exatamente, porque ele pode fazer à noite, ele pode fazer no horário, sei lá, na segunda-feira de manhã, um dia que ele está mais tranquilo, etc. Então ele pode fazer isso. E aí entra outra coisa da aprendizagem digital, que é uma coisa muito interessante, que a gente chama de microlearning, né? Que é você trabalhar os conteúdos um pouquinho menorzinhos e permitir com que você encontre esse conteúdo, que você consuma esse conteúdo. E aí a gente tem até uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas é um termo que nós usamos, que são pílulas do conhecimento, né? Por que a gente chama de pílula? Porque são fragmentos pequenos, mas a gente brinca que essa pílula ela pode ser como uma vitamina, quando você quer aprender algo novo, quando você quer se potencializar, ficar né, fortão, ou pode ser um analgésico. Às vezes eu estou com a dor de cabeça, alguém me perguntou alguma coisa, vou resolver, eu preciso me qualificar. Legal. Então, essa história do microlearning é isso, aprender né, em pequenos fragmentos e na hora, no momento e quando eu precisar. Né? Isso então, é ótimo. É ótimo. Então, isso casa, né, o que a gente estava conversando, da tecnologia, que se de uma certa forma vai acabar matando um certo campo né, de atuação do corretor, porque vai automatizar muitos processos, ele acaba abrindo um outro campo que é servindo para que o corretor busque se qualificar mais e ofereça um serviço de maior valor agregado, de uma percepção, né, de se transformar num consultor
para o seu cliente. E aí é diferente, né? Talvez o pessoal, claro, todo mundo se atentou, mas aí fica a dica, né? Hashtag fica a dica, né? Quando você oferece essa venda consultiva, quando você faz, né? Você ganha a confiança do seu cliente, você fideliza. Exatamente, ele se sente seguro em contratar o serviço com você. Exato, e fica com você pro resto da vida. Exatamente. Porque se for só uma questão de cotação, de valor, ele vai fazer com A, com B, com C, na internet, etc. Pelo aplicativo, sozinho. Ou pelo aplicativo. Se for só valor, é pelo aplicativo. Exatamente. Agora, se você, né, faz uma venda consultiva, se você entrega valor, se você se mostra um profissional realmente que entende do negócio muito mais do que ele, e aí tem um detalhe, porque hoje, né, o pessoal da medicina brinca do doutor fantástico, né? Quando a pessoa vai no médico, ele já pesquisou tudo sobre aquela doença, aquela patologia, e chega no médico, sabe mais que o médico. Isso a gente vai viver, já deve Seguro estar também. vivendo, né? No mercado de seguro. Então, isso faz com que, né, essa perspectiva da aprendizagem digital permita com que o corretor se qualifique cada vez mais para, né, entregar aí um serviço de maior valor agregado. Legal. É por isso que a gente tem procurado fazer muita coisa digital, muito conteúdo digital, para que a gente possa colaborar com os nossos colegas corretores de profissão, nossos colegas de profissão. E dentro do cenário de inovação, o que você pode dar como uma dica assim, melhor dica para o corretor que está nos assistindo hoje, dentro de todo esse contexto de aprendizagem, cenário de inovação, tecnologia, mudanças, porque se fala muito que uma profissão vai acabar, outra não vai acabar, então tem muita discussão sobre isso, né? E o que você falaria para esse corretor que está nos assistindo, que está com esse dilema, minha profissão vai acabar, não vai acabar, o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que, não vou dizer que a profissão vai acabar, mas a profissão vai se transformar. Vão sobrar os bons, vão sobrar aqueles mais capazes, aqueles que entregam mais valor. Então, não vou dizer, eu vou usar o termo, acabou a moleza, nunca foi moleza, Sim, né? não é De moleza. forma alguma, né? Mas cada vez mais as ações ou aquilo que é mais repetitivo, ou aquilo que pode ser automatizado, porque segue um determinado roteiro, né? Porque a máquina, né? O computador, por mais que a gente fale de inteligência artificial, de IBM Watson, de que o computador aprende, que etc., aprende. Mas não é que ele aprende, é que há toda uma base de conhecimento e ele analisa os caminhos de uma forma mais rápida. Mas ele ainda não tem essa capacidade analítica que nós temos. Então, qual é a minha dica? Se prepare, se qualifique, fique ligado no que está acontecendo, fique ligado porque o mundo está em constante transformação. E saiba que não que a profissão vai acabar, mas a profissão vai se transformar. O seu papel, talvez, aí é uma discussão para vocês da área, daqui a pouco a palavra corretor, né, vai se transformar até na profissão para consultor, né, ou especialista em seguros, que é aquela pessoa que você vai buscar para que te traga mais conhecimento. Orientação. Né? Orientação. Que é talvez uma transformação, e aí você falou de todas as profissões, o advogado, aquele advogado que você vai para fazer uma coisa muito simples, para recorrer de uma multa de trânsito, acabou, isso não vai ter mais. O próprio médico, né, que é um generalista, imagina, você vai entrar numa máquina, ele vai te escanear no corpo inteiro, vai te dar todo aquilo, se eu tô com, doutor, eu tô com dor de cabeça, ele já vai ver, eu tô com você tá com a garganta inflamada, você vai tomar alguma coisa, mas aquele especialista, né, que vai analisar como um todo, que vai tomar a decisão, sempre vai haver lugar para estas pessoas. Então, gente, a dica é esta, vamos observar aquilo que está acontecendo, vamos nos conscientizar que a tecnologia está aí, então todos aqueles processos que são repetitivos, que podem ser automatizados, que seguem um determinado fluxo de informação, uma receitinha de bolo, gente, acabou. Isso, o próprio usuário cada vez mais vai buscar, vai ter autonomia para fazer isso. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar, né? Porque a tecnologia também nos abre novos horizontes. E aí a gente estava falando lá da questão cibernética, né? Das novas leis, etc. Então, se qualificar, estudar, se preparar para oferecer realmente, né? Se botar numa posição de consultor. Eu acho que esse é o caminho
não só para os corretores de seguro, como para todos as outras profissões. Eu que eu sempre digo, a propriedade intelectual de cada um é o que tem de maior valor. Portanto, eu sempre aconselho, capacite-se, que esse é o caminho para qualquer área, porque a gente não pode ficar estagnado em profissão nenhuma. E a do corretor não é diferente. E quem gostou, curta e compartilhe o nosso canal. Eu quero te agradecer, Gustavo, pela tua presença aqui hoje. Muito Obrigada obrigado. pela colaboração com o mercado de seguros, para vocês verem como tem tudo a ver hoje, tudo está conectado. Então, uma pessoa totalmente da tecnologia falando para o mercado de seguros e com aprendizagem. Ou seja, estamos todos conectados. Então, quem gostou, curta e compartilhe. E até o próximo Papo de Seguro, na próxima semana. Até breve.